Adão não foi o primeiro humano nos termos em que a religião conta. Adão foi o primeiro protótipo da história contada pela Bíblia de interferência de seres de fora na linhagem humana. Tá. Então, quando você vê aquela relação Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, por que a Bíblia faz questão de citar essas figuras? Porque todos eles viveram 700, 800, 900 anos, eram muito mais inteligentes que os outros humanos e tinham uma capacidade física, blá, 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 blá. O que é isso? É a influência dessa genética não humana que foi inserida nessa linhagem de Adão e Eva. Isso na mitologia judaico-cristã. Nesse mesmo período, lá no sul da Índia, na tradição Kumari-Kanda, Shiva, que era um deus concorrente de Brahma, que é o mesmo Javé, também estava cuidando de escolher uma linhagem humana que representasse a genética dele. E tu sabe o que rolou, que ficou nós? Quando o clã de Enlil e o clã de Enki, os seus filhos que ficaram aqui na Terra, entraram em choque e terminaram explodindo 5 bombas no Vale de Sidim. E aí nós estamos falando da história de Sodoma e Gomorra na Bíblia, que foram destruídas por explosões que ninguém entende. Uhum. Só que nos mitos da linguagem sumeriana, que depois foi substituída pela linguagem acadiana. Então, nos mitos que contam a história dos Nefelim, ou dos Anunnakis, são os mesmos seres. Então, é toda uma história dessas figuras que brigavam disputando quem herdaria a Terra, e desde que eles explodiram essas bombas, a poeira nuclear foi levada pelo vento para a Suméria e acabou com as cidades dos Anunnakis. Aí os Anunnakis se ferraram, perderam as bases que tinham, por isso que não mais puderam dominar a Terra. Entendi. Aí sobrou para os humanos. Demos sorte, os talvez. Os portais se né? fecharam, a turma desse universo vizinho também queria dominar. Não. Então, assim, todas as componentes acontecendo para que os humanos herdassem a Terra. Se isso é sorte ou se isso é azar. É um design inteligente, pô. É difícil de ser hoje estabelecido assim. Você está dizendo, então, Jean, que se as coisas tivessem acontecido diferentes, a gente haveria na Terra humanos e, sei lá, no caso, Anunnakis e vários outros seres pensantes. Entendi. Provavelmente seríamos mão de obra para os caras, porque eles aparentemente são muito mais envolvidos intelectualmente falando. Eles tinham mais tecnologia, mas acontece que, como o próprio Enki fala, e o Enlil também, os humanos começaram a se reproduzir como coelhos. Entendi. E eles, os Anunnakis, não conseguiam se reproduzir nesse mesmo padrão. Segundo, os Anunnakis têm um quê de retardamento mental. Ah, é? Eles são extremamente inteligentes no sentido de produção intelectual, tecnológica. Mais esperteza. Mas no sentido de compreensão e sagacidade, não. E nós, humanos, temos toda a sagacidade. A gente inventa uma mentirinha. Eva desbloqueou tudo. Nós somos, segundo essa fofocada toda que me envolve, se está certo ou não é outra história, de tudo que foi criado até hoje, 13,8 bilhões de anos da história universal, nós, os humanos, frutos desse acidente e de outros incidentes, terminamos desbloqueando todos ou boa parte dos códigos e travas e lacres que a tal Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva só criavam espécies com esses lacres e travas para que manter eles pudessem controlar. Uhum. E por isso que Javé e os demais deuses ficaram pé da vida com Adão e Eva, porque eles desbloquearam isso.